As luzes douradas da árvore de Natal tremeluziam pela sala de estar da casa de alto padrão dos Costa em Alphaville, São Paulo. Laura Soares, grávida de 6 meses, pendurou cuidadosamente o último ornamento prateado, um anjinho que sua mãe lhe dera. Lá fora, a chuva de verão típica de dezembro caía calma, mas fria contra as janelas. Dentro, algo não parecia certo. O marido, Eduardo, havia mandado uma mensagem há meia hora. Reunião atrasada na Faria Lima. Não me espere acordada. Ela queria acreditar nele, da mesma forma que havia acreditado em todas as outras noites daquele mês. Mas esta noite, a mentira carregava um peso diferente. Quando entrou na área de serviço, encontrou o cachecol de lã dele jogado sobre a secadora. Laura o pegou e congelou. O perfume era inebriante, jasmim doce e algo mais profundo, caro, exótico, não era o seu perfume. Não era nada que ela tivesse usado. O cheiro agarrou-se aos seus dedos como culpa. Ela virou o cachecol e notou um leve borrão de batom perto da borda. Rosa chá. Não era a cor que ela possuía. Seu coração começou a palpitar. Ela tentou se acalmar. Lembrou-se de que os hormônios a deixavam emotiva. Talvez ele tivesse abraçado um cliente. Talvez estivesse exagerando. Então, ela notou uma pequena caixa azul na bancada da cozinha. Turn. Dentro havia um único brinco de diamante. Apenas um. Ela se lembrou de Eduardo dizendo que tinha um presente de última hora para embalar para um cliente. A etiqueta da joia ainda estava presa sob a fita. Sem bilhete. Sem recibo. Sem explicação. Laura sentou-se, as mãos tremendo. A casa parecia maior do que nunca. Linda, cara e totalmente vazia. Na mesa de jantar, a foto do ultrassom do bebê sorria para ela. Mãozinhas levantadas como se pedissem proteção. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo do cartão de crédito compartilhado. Uma nova transação piscava no topo da lista. Restaurante Fasano, Ipanema, Rio de Janeiro. 6 horas, 400 miles. O registro de horário mostrava 19h12. Seu estômago revirou. Era o momento exato em que ela havia enviado uma mensagem a ele, perguntando se ele voltaria para o jantar. Ele havia respondido com uma palavra: ocupado. Laura levantou-se lentamente, a respiração irregular. Pela janela, as luzes das casas vizinhas brilhavam na chuva. Famílias reunidas, risadas ecoando fracamente pela noite. Ela envolveu o casaco em torno da barriga e sussurrou: hoje não. Ela pegou as chaves do carro. O reflexo no espelho do corredor a assustou. Um rosto pálido, olhos molhados e uma força que ela desconhecia. Ao sair para a noite fria e úmida, o celular vibrou novamente. Era Eduardo. Não me espere acordada. Ele havia escrito de novo. Laura olhou para a mensagem e depois para o skyline distante da cidade. Seus lábios tremeram, mas sua voz saiu calma. Você vai desejar ter esperado. Ela não tinha ideia de que a viagem daquela noite mudaria tudo e que sua vingança já havia começado. A chuva torrencial caía forte sobre a ponte estaiada, transformando a cidade de São Paulo em uma silenciosa tempestade de prata e luz. Laura segurou o volante de seu velho Honda Civic com mais força, o coração batendo mais alto que os limpadores de para-brisa. Cada farol refletia no asfalto molhado como vidro quebrado. Ela não sabia se estava tremendo de frio ou de medo, ou de ambos. O celular vibrou novamente no banco do passageiro. A pré-visualização de uma mensagem piscou na tela. Mesa para 2, Sr. Costa. Confirmada às 19 horas. Fasano. O nome do restaurante brilhava como uma piada cruel. Não era a reserva dela.
mas era o sobrenome dele. Eduardo. Ela estacionou perto da Marginal Pinheiros. De onde estava, os edifícios de luxo brilhavam do outro lado do rio. Era o tipo de lugar onde as pessoas pediam a mão em casamento, não onde destruíam um. Laura observou pela janela embaçada, enquanto casais de casacos elegantes caminhavam em direção à entrada do restaurante, suas risadas suaves, seus passos leves. Dentro do carro, silêncio. Ela só conseguia ouvir a própria respiração e o fraco tic-tac do relógio do painel. O bebê chutou uma vez. Pequeno, desesperado. "Tudo bem, querido", ela sussurrou, uma mão sobre a barriga. A mamãe só precisa saber a verdade. Às 19h10, Eduardo apareceu. Mesmo à distância, ela reconheceu o passo confiante, o casaco marinho sob medida que ela havia passado a ferro naquela manhã, o relógio de luxo que brilhava quando ele levantava o braço. Mas o que congelou seu coração não foi o homem, foi a mulher caminhando ao lado dele. Marina Reis, sua assistente. Jovem, marcante, com um batom vermelho vivo que combinava com o vestido cor de vinho que abraçava sua silhueta. Eduardo colocou a mão na parte inferior das costas de Marina, enquanto a recepcionista os guiava para uma mesa de canto perto da janela, o lugar favorito de Laura, aquele que ela chamava de Nossa Vista. As lágrimas embaçaram sua visão. Por um momento, ela não conseguiu respirar. O mundo fora do carro parecia abafado, como um filme sem som. Ela pegou seu iPhone, ligou a câmera e deu zoom. Uma foto perfeita. Eduardo inclinado mais perto de Marina, sussurrando algo que a fazia rir. Então, o momento que a despedaçou. Os lábios dele roçaram a bochecha de Marina, demorando tempo demais para ser inocente. O flash disparou acidentalmente. Laura se abaixou instantaneamente, seu pulso acelerado. Mas ninguém percebeu. O vidro refletia apenas a luz de velas e a chuva. Ela ficou ali, segurando o telefone, tremendo. Ela queria invadir o local, gritar o nome dele, dizer a todos que este era seu marido, sua vida. Mas, em vez disso, pressionou salvar e colocou o telefone de lado com cuidado. Ela precisava de prova, não de drama. O garçom serviu o vinho. Eduardo levantou a taça, sorrindo o mesmo sorriso que usara com ela durante o primeiro Natal deles, no Hotel Copacabana Palace. Ela se lembrou de como ele havia prometido: "Você nunca mais passará um feriado sozinha." A ironia cortava mais fundo do que o ar frio de inverno. Seu estômago se contorceu, outra cãibra forte forçando-a a respirar devagar. Ela se recostou, tentando se acalmar. Pela janela, as luzes da ponte tremiam, refletindo no rio Tietê como milhares de pequenas promessas quebradas. Laura deu uma última olhada, memorizando cada detalhe, o brilho de seu relógio, a curva dos dedos de Marina em volta da taça de vinho, a cadeira vazia ao lado deles que deveria ter sido dela. Então, ela sussurrou: "Feliz Natal, Eduardo." Ela ligou o carro, os olhos molhados, mas firmes. Seu próximo destino não era sua casa. Era a verdade. E enquanto a chuva engrossava atrás dela, Laura não percebeu que aquela foto logo arruinaria a vida perfeita dele. Na manhã seguinte, a cidade estava quieta sob uma fina névoa, do tipo que fazia São Paulo parecer pura, mesmo quando não era. Laura estava sentada à pequena mesa da cozinha, a caixa da H. Stern ao lado da xícara de café. Seus olhos estavam inchados da noite anterior, mas seu coração havia ficado estranhamente imóvel. Não era mais choque, era foco. Ela folheou as fotos que havia tirado, a luz de velas do restaurante, a mão de Eduardo nas costas de Marina, o beijo. A evidência era clara como cristal.
Toda vez que ela tentava desviar o olhar, a imagem queimava mais forte, mais nítida. Seu marido, o homem que uma vez lhe prometeu o para sempre, havia escolhido passar a véspera de Natal com outra pessoa, enquanto ela esperava em casa, grávida de seu filho. O celular vibrou novamente. Era sua irmã, Clara. Uma voz forte. Sempre calma. Ei, Lau, tudo bem? Laura hesitou, então disse suavemente. Eu sei, Clara. Eu o vi. Silêncio. Então, o tom de Clara endureceu. Você precisa ouvir algo antes de fazer qualquer coisa. O Eduardo me ligou na semana passada sobre o refinanciamento da casa. Ele disse que você concordou. Laura piscou. Refinanciamento? O quê? Eu não assinei nada. Esse é o problema, disse Clara. Ele pegou um novo empréstimo contra a casa. Eu verifiquei os documentos. Sua assinatura foi forjada. Ele está drenando seu patrimônio, Laura. Ele está planejando vender. As palavras atingiram como um soco. Eduardo não apenas traiu seu coração. Ele estava tirando tudo. A casa deles, as economias deles, até mesmo o futuro que ela havia construído para o bebê. Sua visão embaçou. Ele está roubando de mim? Ela sussurrou. A voz de Clara diminuiu. Você precisa agir rápido. Vou te conectar com um advogado de família e um corretor que confio, Leonardo Santos. Não confronte Eduardo ainda. Deixe suas finanças seguras primeiro. Laura desligou, sua mente girando. Ela abriu o laptop, verificando a conta conjunta. O saldo estava quase zero. Todos os pagamentos desta semana. Hotéis de luxo, lojas de grife, contas de restaurantes. O nome dela ainda estava na conta, mas seu controle havia sumido. Por um longo minuto, ela encarou o cursor, piscando de seu aplicativo bancário, respirando devagar. Então, algo dentro dela mudou. Ela não era mais a mulher ingênua que decorava árvores de Natal e esperava pelo marido. Ela era uma mãe lutando pela segurança de seu filho. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, o cheiro de uísque entrou antes dele. Oi, querida, ele disse casualmente, fingindo que estava tudo bem. Você parece cansada. Tudo bem? Laura não olhou para cima. Onde você estava ontem à noite? Ele parou. Reunião atrasada, lembra? Ela encontrou os olhos dele. Firmes. Frios. A Marina estava lá também? Sua expressão vacilou por um segundo. Depois se suavizou. Ela é minha assistente, Laura. Não comece. Laura deslizou o celular pela bancada. Na tela, a foto brilhava sob a luz da cozinha. Eduardo beijando Marina no fazano. O rosto dele perdeu a cor. Você está sendo dramática, ele gaguejou. Estou? Ela perguntou calmamente. Você também forjou minha assinatura, Eduardo? Ele congelou. Pela primeira vez, ele percebeu que ela sabia de tudo. Mas, em vez de gritar, ela apenas se levantou, pegou a caixa da H. Stern e a entregou a ele. Você deixou isso de fora, ela disse. Talvez dê o brinco para a outra orelha dela. O único. Ele abriu a boca para falar, mas ela passou por ele, calma e terrivelmente silenciosa. No andar de cima, ela trancou a porta do quarto e sussurrou para si mesma. Você pensa que está na frente, Eduardo, mas você já perdeu. Lá fora, a chuva começou a cair novamente, quieta, implacável. A tempestade estava apenas começando. No dia seguinte, o ar em São Paulo carregava aquela mordida de inverno que parecia limpa, mas cortava fundo. Laura subiu no elevador para o degênio de quarto andar do prédio de escritórios da Avenida Faria Lima, onde Eduardo trabalhava. As portas espelhadas refletiam uma mulher que ela mal reconhecia. Rosto pálido, coque arrumado, fúria calma queimando atrás dos olhos. Ela não estava ali para uma cena.
Ela estava ali para confirmação. No bolso do casaco estava o pendrive que Clara havia preparado. Dentro dele havia capturas de tela de transferências bancárias, documentos forjados e a foto de Eduardo beijando Marina. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o dispositivo. Ao lado dela, um homem mais velho de terno cinza ofereceu um sorriso educado. "Grande reunião?" ele perguntou. Ela devolveu o sorriso fracamente. "Algo assim." Quando as portas do elevador se abriram, o hall de entrada brilhava em vidro e cromo. Recepcionistas de blazer preto se moviam como um relógio e o cheiro de café pairava no ar. Ela avistou Eduardo através da parede de vidro de seu escritório. Relaxado, charmoso, rindo com 2 sócios. E então ela a viu. Marina, vestida com um vestido bege justo, encostada casualmente em sua mesa, sussurrando algo que o fazia sorrir. O coração de Laura apertou. Não era apenas um caso. Era rotina. Era o normal deles. Ela se virou para sair antes que alguém a notasse, mas a recepcionista a viu. "Senhora Costa, esposa do Eduardo?" Todas as cabeças no escritório pareceram se virar. Eduardo congelou no meio da risada, seu sorriso evaporando. "Laura?" Ela endireitou os ombros. "Não se preocupe, não vou tomar muito do seu tempo." Seu tom era calmo, terrivelmente calmo. Ela entrou no escritório, ignorando o sorriso constrangido de Marina. "Eu só queria te trazer algo que você esqueceu." De seu bolso, ela tirou a caixa da H. Stern e a colocou sobre a mesa. Os olhos de Marina se arregalaram. "Oh, isso é... seu. Ou melhor, era para ser", Laura completou para ela. "Você deixou um brinco na nossa casa, Marina. Presumo que o outro ainda esteja na sua orelha." Marina corou, desviando o olhar. A mandíbula de Eduardo se apertou. "Laura, não vamos fazer isso aqui." Ela se inclinou ligeiramente. "Então, onde devo fazer isso?" "No banco, quando eles ligarem sobre sua assinatura forjada." Ela pousou o pendrive ao lado da caixa. "Você tem estado ocupado, Eduardo. Empréstimos, novas contas, transferências. Você realmente deveria proteger melhor seus arquivos com senha." A sala ficou em silêncio. Os sócios trocaram olhares. O rosto de Eduardo perdeu a cor. "Você vasculhou meus arquivos?" "Eu vasculhei minha vida," ela disse simplesmente. "Acontece que você estava escondido lá dentro como um vírus." Um dos sócios pigarreou. "Eduardo, há algo que devamos saber?" A voz de Eduardo falhou. "Não é o que parece." Laura sorriu fracamente. "É exatamente o que parece. Feliz Natal, senhores." E assim, ela se virou e saiu, seus saltos tilintando suavemente no mármore. No elevador, seu pulso acelerou. O bebê chutou, forte e repentino, como se ecoasse seu batimento cardíaco. "Estamos bem," ela sussurrou. "A mamãe está cuidando disso." Seu celular vibrou. Uma mensagem de Clara. "Leo diz que está pronto para agir. Ligue para ele hoje à noite. A venda da casa pode ser feita em 48 horas, se você assinar a autorização." Laura olhou pela janela enquanto o elevador descia, o skyline de São Paulo se estendendo sob ela. Em algum lugar, entre as luzes cintilantes e a chuva, algo dentro dela mudou. Ela não estava mais assustada. Ela estava pronta. E ao sair para o ar frio da Faria Lima, ela sabia que da próxima vez que Eduardo a visse, seria tarde demais para a clemência. Laura sentou-se na cabine de canto de um pequeno café em Pinheiros, o vapor de seu latte se enrolando no ar frio. A cidade lá fora era barulhenta e indiferente, mas ela se sentia estranhamente calma, como se a tempestade dentro dela tivesse se acalmado em uma precisão silenciosa. Seu celular acendeu com uma nova mensagem de Clara. "Leonardo Santos está esperando sua ligação. Ele é discreto e rápido. Não diga nada a Eduardo ainda."
Ela ligou imediatamente. Uma voz masculina confiante atendeu. Leonardo Santos falando. É Laura Soares, ela disse, abaixando o tom. Clara mencionou que você poderia me ajudar a vender minha casa, discretamente. A voz de Leonardo era firme, profissional, mas gentil. Sim, Sra. Soares. Eu me especializo em listagens privadas. Vou precisar de seus formulários de autorização e alguns detalhes sobre a propriedade. Posso perguntar por que a pressa? Laura hesitou, depois suspirou. Porque meu marido planeja vendê-la sem o meu consentimento. Houve uma pausa. Então, vamos garantir que ele não o faça. 2 horas depois, ela se encontrou com Leonardo em seu escritório no centro da cidade. Elegante, minimalista, com vista para a Serra da Cantareira. Ele estava elegante em um terno escuro, mas seu tom era acolhedor. Você precisará assinar uma procuração eletrônica para me dar total autoridade para vender. Posso listar a propriedade sob uma holding anônima para proteger sua identidade. Laura abriu seu MacBook Air, seus dedos tremendo enquanto revisava os documentos eletrônicos. Se eu fizer isso, Eduardo não pode impedir a venda. Leonardo balançou a cabeça. Uma vez que os papéis forem autenticados, não. A casa é legalmente metade sua. Você controlará o negócio. Ela assinou cada página, seu batimento cardíaco firme. O clique final ecoou em seus ouvidos como o som de uma porta se fechando atrás dela. Leonardo sorriu fracamente. Você acabou de dar seu passo para trás. Naquela noite, Eduardo chegou tarde em casa novamente. Ele cheirava a colônia e o uísque caro, seu casaco salpicado de chuva. Laura estava sentada perto da lareira, laptop aberto, fingindo navegar por móveis de bebê. Oi, querida, ele disse casualmente, largando as chaves. Tenho pensado. Talvez devêssemos alugar a casa depois que o bebê nascer. Sabe, conseguir uma renda extra? Laura manteve os olhos na tela. É uma ideia inteligente, ela disse suavemente. Ele sorriu, aliviado. Viu? Estamos na mesma página novamente. Mas em sua mente, ela já estava imaginando Leonardo enviando a lista privada para sua rede de compradores ao amanhecer. Sua casa não era mais a arma dele, era sua rota de fuga. Mais tarde naquela noite, enquanto Eduardo roncava no andar de cima, Laura sentou-se à mesa da cozinha, assinando a confirmação final de autenticação eletrônica. A luz bruxuleante da lareira projetava sombras em seu rosto. Não de fraqueza, mas de despertar. Uma notificação pingou. Listagem recebida. Primeira oferta esperada dentro de 24 horas. Ela se recostou e encarou a caixa da Guy Stern ainda sobre a bancada. Ela a abriu uma última vez, tirou o brinco de diamante e o deixou cair em sua xícara de café. O som de toque na porcelana foi suave, mas satisfatório, como enterrar algo que nunca deveria ter existido. Ela sussurrou para si mesma. Você tirou minha confiança, Eduardo. Agora eu estou tirando sua base. No andar de cima, Eduardo se virou no sono, alheio. Ele acordaria na manhã seguinte pensando que ainda era dono de tudo. A casa, o dinheiro, o controle. Mas na hora em que ele tomasse sua primeira xícara de café, Leonardo Santos já teria 3 compradores na fila. E Laura Soares estaria um passo mais perto da liberdade. E quando a casa fosse vendida, isso não apenas pagaria suas contas, mas financiaria sua vingança. Era pouco depois da meia-noite quando Laura acordou com o som de um trovão. A tempestade havia vindo do rio, o vento pressionando as janelas da casa em Alphaville como mãos inquietas. Ela se sentou, incomodada. A energia piscou 1, 2 vezes, depois apagou completamente. Por um momento, houve apenas o som da chuva. Então, silêncio. Ela pegou o celular, a tela brilhando fracamente na escuridão.
Eduardo não estava em casa de novo. Ela havia parado de perguntar onde ele estava. Toda noite vinha com uma nova mentira. Jantar com clientes, bebidas de última hora, trânsito. Mas esta noite algo parecia diferente. O silêncio não estava vazio. Estava ouvindo. Ela desceu cuidadosamente o corredor, sua mão roçando a parede para se equilibrar. Sua barriga estava pesada, sua respiração curta. Um fraco som metálico veio do andar de baixo, o som de uma maçaneta se movendo. Seu pulso disparou. "Eduardo?" Ela chamou, sua voz trêmula. Nenhuma resposta. O som veio novamente, mais alto desta vez. Um rangido lento da porta da frente. Ela agarrou o celular, pronta para ligar para a emergência, mas então se lembrou da chave reserva que Eduardo havia dado a Marina para emergências. Marina? A percepção a cortou fria. "Não!" ela sussurrou. Ela pegou a coisa mais próxima, uma lanterna, da gaveta da cozinha e avançou lentamente em direção ao barulho. A porta da frente estava semi-aberta, a chuva espirrando no chão. Mas não havia ninguém lá. Apenas a noite vazia, o vento e o fraco eco de seu próprio medo. Então, outro som. Uma batida do andar de cima. Não alto, deliberado, como nós dos dedos contra a madeira. Laura congelou. "Olá!" ela disse novamente. Ainda nada. O bebê chutou forte desta vez. Uma sacudida de vida que a fez voltar ao instinto. Ela recuou, respirando rápido. De repente, faróis cortaram as cortinas da sala de estar. Uma porta de carro bateu. Então, uma voz familiar gritou. "Laura, você está bem?" Era Daniel, o vizinho dela. O alívio a atingiu como oxigênio. Ele entrou correndo, pingando, lanterna na mão. "Eu vi a energia acabar. Você não deveria estar sozinha assim." Laura suspirou, a tensão se quebrando. "Pensei que havia alguém na casa." Daniel moveu-se rapidamente por cada cômodo, verificando cada canto. As portas estavam destrancadas. Ele disse quando voltou. "Você precisa começar a trancá-las. Você não pode confiar." Ele parou, notando a caixa da IG Stern na mesa, os papéis na bancada. A pilha de formulários bancários. "Problemas?" Ela deu um sorriso cansado. "Digamos apenas que o conto de fadas acabou." Ele assentiu, silencioso por um momento, depois gentilmente. "Se você precisar de ajuda, não precisa perguntar 2 vezes." Quando ele saiu, Laura trancou a porta 2 vezes, depois afundou no sofá. A tempestade havia passado, mas seu coração ainda batia forte. Ela pegou o celular e, quase por instinto, abriu as fotos novamente. A imagem de Eduardo e Marina brilhava no clarão. Não doeu como antes. Queimou com clareza. Ela sussurrou. "Você pode tê-lo, Marina, mas eu vou ficar com todo o resto." Um relâmpago brilhou lá fora, iluminando a foto de casamento emoldurada na lareira. Eduardo sorrindo, a mão em seu ombro. Sem pensar, ela a levantou e a jogou virada para baixo no lixo. O vidro estalou, ecoando pela sala. Quando as luzes voltaram a acender, ela sentiu aquela calma silenciosa e desafiadora. Ela não era mais a mulher esperando alguém voltar para casa. Ela era a mulher que havia aprendido a trancar a porta sozinha. E no andar de cima, seu bebê chutou novamente, um lembrete de que ela não estava mais lutando sozinha. A manhã de Natal chegou cinzenta e fria. A tempestade havia passado, deixando o mundo silencioso sob uma camada espessa de névoa fria. Laura estava na janela, seu reflexo fraco no vidro. Ela não estava usando maquiagem. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, mas seus olhos estavam vivos, aguçados, inabaláveis. A casa estava muito quieta, sem música de Natal, sem risadas, sem marido fingindo amá-la. Eduardo não havia voltado para casa na noite anterior.
O celular dele ia direto para a caixa postal, e Laura não se incomodou em deixar uma mensagem. Ela não precisava mais de uma explicação. Ela precisava de um fechamento. Ela se serviu uma xícara de café. Depois abriu a gaveta que guardava o envelope final. O pacote de divórcio que Clara havia preparado semanas antes. A página superior dizia: Petição de dissolução de casamento. Seu nome, o nome dele, o fim de tudo que costumava ser nós. Enquanto folheava as páginas, seus olhos pousaram em uma citação que ela havia escrito para si mesma no topo a lápis. Não implore por amor. Reconquiste sua paz. Ela sorriu fracamente. Era hora de fazer exatamente isso. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Eduardo, Feliz Natal. Ficarei na cidade esta noite. Não me espere acordada. Laura riu alto, um som que a assustou. Perfeito, ela murmurou. Ela abriu o laptop, fez login no portal de custódia que Leonardo havia criado e assinou a confirmação final. A casa estava oficialmente sob contrato, todos os fundos transferidos diretamente para sua conta privada. Eduardo não tinha ideia. Na hora em que ele percebesse, ela já teria ido embora. Ela imprimiu os papéis do divórcio, colocou-os em uma pasta craft elegante e a colocou em sua mesa. Ao lado, ela deixou sua caneta Montblanc, aquela que ele havia usado para assinar contratos falsos e assinaturas forjadas. Justiça poética. Então, ela pegou uma folha de papel em branco. Sua caligrafia era calma, deliberada. Eduardo, você passou a véspera de Natal com sua amante, enquanto sua esposa grávida esperava em casa. Não estou mais com raiva. Estou livre. Na hora em que você ler isto, a casa estará vendida, a conta garantida e suas mentiras documentadas. Você queria um novo começo. Agora você o tem. Sozinho. Laura. Ela dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a sob a caneta e se afastou. O bebê chutou novamente, gentil, mas firme, como se estivesse dizendo: Vá. Ela caminhou pela casa, uma última vez. A sala de estar ainda cheirando fracamente a pinho e canela. As luzes da árvore piscando suavemente. Ela tocou o cobertor do bebê no sofá, aquele que ela havia tricotado nas noites em que ainda acreditava no para sempre. Ela o deixou para trás. Na porta, ela parou, olhando mais uma vez para a foto de casamento emoldurada. O sorriso de Eduardo parecia plástico agora, vazio. Ela sussurrou: Feliz Natal, Eduardo. Você finalmente conseguiu o que queria. Nenhuma testemunha. Em casa. Laura fechou o casaco, pegou sua mala e saiu. O ar a atingiu como gelo, mas parecia mais limpo do que em anos. Ela carregou a bagagem em seu carro, limpando a chuva do para-brisa. Do outro lado da rua, Daniel observava de sua varanda, caneca de café na mão. Você está saindo? Ele chamou. Ela assentiu. Sim, hora de um novo endereço. Ele sorriu. Que bom para você. Dirija com segurança, ok? Laura sorriu de volta. Sempre. Enquanto ela se afastava, a casa desapareceu atrás de uma cortina de chuva. A estrada à frente era longa, incerta, mas era dela. Quando Eduardo voltasse mais tarde naquela tarde, bêbado e arrogante, ele não encontraria nada. Nem a esposa que ele havia quebrado, nem a casa que ele havia reivindicado. Apenas os papéis e a caneta. E a carta que acabaria com seu mundinho perfeito. 2 dias depois do Natal, a cidade parecia limpa, mas Laura sabia melhor. Ela estava sentada no apartamento de Clara, na zona oeste de São Paulo, os papéis do divórcio oficialmente protocolados, o negócio da casa finalizado. Leonardo havia mandado uma mensagem para ela naquela manhã.
Fundos liberados. Transferência concluída. O dinheiro estava seguro. Pela primeira vez em meses, ela podia respirar. Ela embalou uma caneca de chá de hortelã, os chutes suaves do bebê pulsando sob seu suéter. Clara sentou-se em frente, folheando documentos legais. Ele receberá a notificação até amanhã, ela disse. Assim que for entregue, ele não pode tocar em nada. Laura assentiu, olhando pela janela. Ele não vai aceitar isso em silêncio. Não, disse Clara, mas deixe-o tentar. Naquela tarde, o celular de Laura acendeu. Eduardo ligando. Ela encarou a tela, sua garganta apertando. Clara franziu a testa, balançando a cabeça, gesticulando para não atender. Mas Laura atendeu. Laura. A voz de Eduardo atravessou a linha. Suave, tensa. Por favor, acabei de encontrar os papéis. O que está acontecendo? Você me diz. Ela respondeu secamente. Ele suspirou pesadamente. Eu estraguei tudo, ok? Eu estava sob pressão. Marina não é nada. Eu estava apenas perdido. Por favor, vamos conversar. Me encontre. O pulso de Laura acelerou. Raiva e descrença se misturando. Você está pedindo um encontro agora? Apenas 1 hora, ele disse. Por favor. O Hotel Fasano. Você amava o lugar. Os lábios dela se contraíram com a ironia. O primeiro Natal deles como casal havia sido lá. Ele a havia surpreendido com uma pulseira e sussurrado promessas sobre o para sempre. Agora, ele queria se encontrar lá para implorar por perdão. Clara balançou a cabeça, gesticulando. Não faça isso. Mas Laura disse. Tudo bem. 1 hora. Quando ela chegou, o lobby cintilava com lustres, guirlandas douradas e o fraco perfume de grife. Eduardo já estava lá, sentado perto da lareira de mármore em seu casaco cinza sob medida. Ele parecia cansado, quase humano. Laura, ele disse, levantando-se rapidamente. Você parece... bem. Ela sentou-se cruzando as mãos. O que você quer, Eduardo? Ele suspirou. Outra chance. Eu posso consertar isso. Vou terminar com Marina. Vou voltar para casa. Começaremos de novo, pelo bebê. Os olhos de Laura suavizaram o suficiente para fazê-lo acreditar. Você vai terminar com ela? Eu já terminei. Ele mentiu. Ela se inclinou para a frente, a voz calma. Então, por que seu celular ainda está registrado no número dela? Aquele que ela usava para suas contas de trabalho? Ele congelou. Eu sei de tudo, Eduardo. Ela continuou. A assinatura forjada, a venda falsa, as transferências para o exterior. Você não apenas me traiu, você tentou me apagar. Ele engoliu em seco, os olhos desviando. Eu posso explicar. Você sempre pode. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Tome. Estão todos os seus arquivos. Cada transferência ilegal. Considere o meu presente de despedida. Ele o pegou lentamente. Você não vai entregar isso à polícia. Ela sorriu fracamente. Ainda não. Você tem 1 noite para decidir se confessa ou se me deixa fazer isso por você. Os olhos de Eduardo oscilaram entre culpa e pânico. Laura, por favor, não me arruine. Ela se levantou, ajeitando o casaco. Você já fez isso sozinho. Ao sair do lobby do Fasano, seu coração disparou. Clara estava esperando em um Mercedes preto no meio-fio. Laura entrou, tremendo levemente. Clara perguntou. Você deu a ele o drive falso? Laura assentiu. Ele acha que é a única cópia. Clara sorriu de lado. O verdadeiro está no meu cofre. Na hora em que ele perceber, ele já estará cavando sua própria cova. Laura olhou para as luzes da cidade, tremeluzindo contra a chuva. Pela primeira vez, a vingança não pareceu pesada. Pareceu justificada. E dentro do Fasano, Eduardo abriu o pendrive,
sem saber que seu próximo movimento destruiria tudo o que ele ainda pensava controlar. Na manhã seguinte, São Paulo estava agitada novamente. A calmaria do feriado havia desaparecido. Os escritórios na Faria Lima e na Paulista estavam cheios de traders, investidores e executivos correndo atrás de números. Eduardo Costa atravessou as portas de vidro de sua empresa com confiança forçada, vestindo seu terno marinho mais caro e o relógio que agora parecia uma armadura. Ele não tinha dormido. Sua conversa com Laura no Fasano se repetia em sua mente como um disco quebrado. Ele havia passado metade da noite vasculhando seu laptop, em pânico com o que ela poderia ter encontrado. Agora, ele carregava o pendrive que ela havia lhe dado no bolso do casaco como uma bomba-relógio. Às 9h, seu chefe, Ricardo Campos, convocou uma reunião de emergência na sala de reuniões. Os principais sócios da empresa se reuniram em torno da longa mesa de vidro, os rostos tensos. Uma tela de projetor brilhava na frente com a manchete do Valor Econômico. Sócio da Cole e associados sob investigação ética. Alegações de fraude de mercado. Surgem. O sangue esvaiu-se do rosto de Eduardo. Que diabos é isso? Ele murmurou. Ricardo virou-se para ele bruscamente. É o que gostaríamos de saber. A área de compliance recebeu uma denúncia anônima com registros detalhados, transferências bancárias, faturas falsas, pagamentos a clientes. Cada arquivo aponta para o seu nome. O pulso de Eduardo rugiu em seus ouvidos. Isso é insano. Eu não... Ricardo o interrompeu. Guarde isso. A CVM já está revisando os materiais. Eles entrarão em contato até o final do dia. Até então você está suspenso. Um burburinho se espalhou pela sala. Eduardo agarrou a borda da mesa, sua voz tremendo. Quem enviou? Os olhos de Ricardo se estreitaram. A denúncia veio de uma conta anônima, assinada simplesmente L.S. Laura Soares. Eduardo tropeçou para trás, a percepção o atingindo como uma lâmina. O pendrive. Os arquivos. Ela o havia incriminado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Laura estava sentada em um café perto do Parque Ibirapuera, mexendo seu latte com mãos firmes. Ela usava um casaco cinza simples, sua barriga agora redonda sob o tecido. Ela observava a chuva cair contra as altas janelas, calma em meio ao caos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Clara. A notícia estourou. Ele está sob investigação. Conseguimos. Laura suspirou, meio aliviada, meio incrédula. Finalmente está acontecendo, ela sussurrou. Na empresa, Eduardo saiu furioso, o telefone pressionado contra a orelha. Marina? Onde você está? A voz dela veio pelo alto-falante, sonolenta, irritada. No apartamento, por quê? Eles estão me investigando, ele sibilou. Alguém vazou tudo, nossos arquivos, as transferências. Você contou a alguém? Que arquivos? Disse Marina confusa. Você está me assustando. Ele não respondeu. Desligou e chamou um táxi, a mente girando. De volta ao apartamento de Marina, a foto de Laura ainda brilhava na bancada da cozinha. Aquela que ela havia enviado anonimamente para Marina na semana anterior. A prova das mentiras de Eduardo. Você não é a primeira. Você não será a última. Ao meio-dia, todos os blogs de finanças e contas corporativas do Twitter haviam captado a história. A reputação de Eduardo, construída ao longo de uma década, estava se dissolvendo em tempo real. Seu telefone não parava de tocar. Investidores desistiram. Clientes exigiram respostas. Laura folheou as notícias silenciosamente. Ela não estava se vangloriando. Ela estava respirando novamente. A justiça não era barulhenta. Era lenta, paciente, precisa. Seu telefone tocou. Leonardo Santos. Laura,
A transferência do comprador foi confirmada. Você receberá o pagamento integral amanhã. Você está oficialmente independente. Ela sorriu fracamente. Obrigada, Léo, por tudo. Quando ela desligou, seu reflexo na janela parecia diferente. Não frágil, nem assustado. Ela sussurrou para si mesma. Ele construiu seu império sobre mentiras. É justo que ele desmorone da mesma forma. De volta à Faria Lima, Eduardo estava no frio, observando a segurança o escoltar para fora do prédio. Câmeras piscaram do outro lado da rua. Sua vida perfeita, sua imagem perfeita, desapareceram em uma única manhã. E em algum lugar de São Paulo, a mulher que ele subestimou estava saboreando seu café, observando seu império queimar, uma manchete de cada vez. À noite, São Paulo estava iluminada em neon e caos. O mercado financeiro já havia mastigado Eduardo e o cuspido para fora. Toda a rede de notícias de finanças tinha seu rosto na tela. Sócio desgraçado. Sob investigação da CVM. As palavras rolavam sob sua foto como uma mancha permanente. Laura assistiu do apartamento de Clara, a TV lançando luz azul pela sala. Ela não sorriu. Ela também não chorou. Ela apenas sentou-se ali, a caneca de chá de camomila esfriando em suas mãos. Clara entrou em silêncio, carregando seu laptop. A CVM congelou suas contas corporativas esta tarde, ela disse. E a empresa dele acabou de anunciar uma licença. Ele está acabado, Laura. Laura assentiu, ainda olhando para a tela. Eu pensei que me sentiria feliz, ela murmurou. Mas tudo que sinto é cansaço. Clara colocou a mão em seu ombro. Você tem sobrevivido à base de adrenalina por meses. É assim que a calma parece. Laura desligou a TV. Ele virá atrás de mim. Então, estaremos prontas. Do outro lado da cidade, Eduardo estava sozinho em um hotel barato no centro. As cortinas estavam fechadas, o ar viciado com uísque velho. Marina havia saído horas atrás, depois de mais uma briga aos gritos. Você disse que me protegeria. Ela havia chorado antes de bater a porta. Ele tentou ligar para ela desde então, mas ela bloqueou o número dele. Agora, apenas o zumbido interminável de seu telefone o fazia companhia. Repórteres, advogados, credores. E no centro de tudo estava o pendrive que Laura havia lhe dado. Ele o havia aberto mais cedo, esperando vantagem, mas ele continha apenas um pequeno clipe de vídeo. Ele o reproduziu novamente. A voz de Laura encheu o quarto. Calma, firme, devastadora. Você queria poder, Eduardo. Você mentiu, trapaceou e roubou para obtê-lo. Eu queria paz. Eu só precisava provar que você nunca mereceu a mim ou a esta família. Feliz Natal. Eduardo afundou na cama, o vídeo piscando. Ele perdeu tudo. Não para a CVM, mas para a mulher que ele pensou que só se importava com o pisca-pisca da árvore. No final, a vingança de Laura não foi sobre a perda financeira de Eduardo, mas sobre a recuperação de sua própria soberania. Ela percebeu que a verdadeira traição não era a infidelidade, mas a tentativa de apagar sua existência, roubar sua casa, forjar sua assinatura e reduzir seu papel a uma esposa grávida à espera. Ao sair da casa, não com raiva, mas com uma calma calculada, ela ensinou uma verdade atemporal. A verdadeira força não está em gritar sua dor, mas em agir em silêncio para reconstruir sua vida. O valor mais profundo de sua jornada foi descobrir que, mesmo no meio da tempestade mais fria e da traição mais profunda, a maternidade e o instinto de autopreservação podem se tornar o catalisador para uma independência inabalável, transformando a vítima em arquiteta de um futuro mais seguro e genuíno, onde a paz vale mais do que qualquer promessa vazia. Por um longo tempo, ele a encarou,
Não a mulher que ele havia controlado, mas aquela que o havia desmantelado pedaço por pedaço. Finalmente, ele assinou. Quando acabou, Clara recolheu os papéis, acenando para Laura. Terminamos aqui. Enquanto se levantavam para sair, a voz de Eduardo falhou. Laura, você alguma vez sente falta de nós? Ela parou, virando-se o suficiente para encontrar seus olhos. Não, Eduardo. Sinto falta de quem eu era antes de você me ensinar como é a traição. Lá fora, a chuva recomeçava, suave e silenciosa. Clara ligou o braço ao de Laura. Você lidou com isso como uma CEO. Laura sorriu fracamente. Não, como uma sobrevivente. E enquanto se afastavam do lobby cintilante do Palácio Tangará, Eduardo Costa ficou sentado sozinho, olhando para a cadeira vazia onde seu poder costumava estar. Em meados de fevereiro, a cidade despertava do verão. O rio Pinheiros brilhava sob a luz pálida da manhã e o cheiro de chuva escoada pairava no ar. Laura finalmente havia se mudado para seu novo apartamento em Vila Madalena, pequeno, ensolarado, com janelas largas que davam para a vista da cidade. O lugar era silencioso, preenchido apenas pelo zumbido da vida recomeçando. Caixas forravam as paredes, mas Laura não se apressou em desempacotar. Ela queria respirar primeiro, ficar no espaço que pertencia unicamente a ela e ao bebê. Cada cômodo parecia uma promessa. Naquela tarde, Leonardo Santos, Léo, apareceu para entregar a papelada final do acordo. Parabéns, ele disse, sorrindo ao colocar a pasta na bancada da cozinha. A transferência está completa. Eduardo não pode tocar em 1 centavo. Laura assinou a última página, suas mãos firmes. Obrigada, Léo. Você foi incrível durante tudo isso. Ele riu. Você se surpreenderia com quantas mulheres se reerguem mais fortes do que os homens que tentaram quebrá-las. Depois que ele saiu, Laura abriu a porta da varanda. O ar frio entrou, trazendo o fraco cheiro de rio e café fresco da padaria de baixo. Ela se encostou no parapeito, uma mão repousando em sua barriga. O bebê chutou suavemente, como se sentisse sua paz. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Daniel. Posso passar por aí? Tenho algo para você. Ela sorriu. Claro. Portas abertas. 20 minutos depois, Daniel chegou. Carregando uma caixa de tamanho médio embrulhada em papel pardo. Presente de inauguração, ele disse timidamente, colocando-a sobre a mesa. Laura desembrulhou-a com cuidado. Dentro, havia um berço de madeira entalhado à mão, pintado de branco e adornado com tecido azul suave. Sua garganta apertou. Você fez isso? Ele assentiu. Durante meus plantões noturnos, pensei que o pequeno precisaria de um lugar para sonhar. Laura passou a mão na madeira lisa. É lindo, Daniel. Obrigada. Ele sorriu. Você merece algo construído para durar. Eles ficaram ali por um momento, o silêncio quente e não dito. Pela janela, o horizonte se estendia amplo e brilhante. Laura se virou para ele, a voz suave. Eu não pensei que voltaria a me sentir segura. O olhar de Daniel era firme. A segurança não vem de paredes, Laura. Vem de pessoas que ficam. Algo cintilou em seu peito, algo que ela não se permitia sentir há meses. Esperança. Eles passaram a noite montando o berço, rindo de parafusos perdidos e pernas tortas. Quando finalmente terminaram, Laura sentou-se no chão, exausta, mas sorrindo. Sabe, ela disse, não está perfeito. Daniel sorriu. Nós também não estamos, mas vai aguentar. Pela primeira vez, ela riu. Riu de verdade. O som preencheu o apartamento como luz do sol. Ao cair da noite, a cidade lá fora brilhava com luzes âmbar refletindo no rio. Laura serviu 2 canecas de chá e entregou uma a Daniel.
Você já se perguntou como as pessoas recomeçam depois de perder tudo? Ele pensou por um momento. Elas não recomeçam, ele disse. Elas começam diferente, mais fortes, mais espertas, com melhor companhia. Laura assentiu, seus olhos brilhando. Então, talvez este seja o meu diferente. Daniel sorriu. Combina com você. Mais tarde, depois que ele saiu, ela ficou na varanda novamente, os chutes do bebê rítmicos contra sua palma. Ela sussurrou. Estamos bem agora, querido. Estamos em casa. Lá embaixo, a cidade continuava em movimento. Táxis, risadas, vida. Mas para Laura, o tempo diminuiu, suavizou-se. Ela não estava mais sobrevivendo. Estava vivendo. E pela primeira vez desde aquela fatídica véspera de Natal, ela olhou para o amanhã não com medo, mas com uma alegria silenciosa e certa. Março chegou com chuva fria e céu cinzento, lavando o brilho de São Paulo. A cidade que antes adorava Eduardo Costa virou-se completamente contra ele. Seu nome se tornou sinônimo de ganância e engano, sussurrado em salas de reunião, ridicularizado em talk shows, dissecado em podcasts de finanças. Cada artigo trazia as mesmas palavras: desvio, manipulação, traição. Laura leu a manchete mais recente, enquanto tomava chá em seu novo apartamento. Ex-sócio da Faria Lima, sob investigação federal, evidências cruciais de denunciante. Ela não precisava adivinhar quem era a denunciante. Sofia Reis, Lídia, havia entregue tudo aos federais. Clara ligou momentos depois. É oficial, ela disse. O Ministério Público apresentou acusações. Fraude eletrônica, falsificação de demonstrações financeiras, perjúrio. Eles o encurralaram. Laura expirou lentamente, seu coração estranhamente calmo. Então está realmente acontecendo. Audiências judiciais em 2 semanas, disse Clara. Ele provavelmente fará um acordo, mas está acabado. Seus bens estão congelados, sua carreira se foi e... Clara fez uma pausa. Ele está enfrentando a prisão, Laura. Laura olhou pela janela para a chuva escorrendo no vidro. Então, justiça não é apenas uma palavra, afinal. Do outro lado da cidade, Eduardo estava desmoronando. Seu hotel o havia expulsado por falta de pagamento, e o apartamento de luxo que ele tentara esconder sob uma empresa de fachada foi apreendido pela justiça. Sofia havia cortado todo o contato após testemunhar, e os amigos que costumavam brindar champanhe com ele em coberturas agora ignoravam suas ligações. Ele estava sentado em um restaurante barato na Avenida 9 de Julho, curvado sobre uma xícara de café puro. A garçonete evitava seus olhos. Até estranhos pareciam saber sua história. Ele ligou o celular, desesperado por distração, mas a primeira notificação o atingiu como um golpe. Um vídeo viral intitulado A Ascensão e Queda de Eduardo Costa. O clipe abria com imagens dele sorrindo ao lado de Sofia, no restaurante Fazano. Depois cortava para capturas de tela de processos judiciais e manchetes de notícias. Sobre tudo isso, tocava sua própria voz de uma entrevista antiga. Integridade é tudo nos negócios. Ele desligou o telefone, apertando-o até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Isso não acabou, ele murmurou. Mas já havia acabado. Em Vila Madalena, Laura passou a tarde organizando roupas de bebê, meias minúsculas, cobertores macios, bodies em tons pastel. O quarto do bebê brilhava em luz quente, pintado em um calmo azul oceano. Daniel apareceu, carregando um pequeno saco de papel da padaria da esquina. Pãezinhos de canela, ele disse com um sorriso. Ordens médicas, terapia de felicidade. Laura riu suavemente. Você está começando a soar como o Dr. Soares. Daniel sentou-se ao lado dela no sofá. Você está quieta hoje. Notícias sobre ele.
Ela assentiu. Ele vai a julgamento. Daniel estudou seu rosto. Você está bem? Ela pensou sobre isso, depois assentiu. Sim, por muito tempo eu quis vingança. Pensei que vê-lo cair me curaria. Mas não é mais sobre isso. É sobre saber que eu sobrevivi. Daniel sorriu. Essa é a vitória mais forte. Lá fora, um trovão ressoou sobre o rio, ecoando pelas ruas. Laura tomou seu chá, sentindo o bebê se mover sob sua mão. Ele nunca tocará nesta parte, ela disse calmamente. Nunca mais. Na manhã seguinte, o mundo acordou com a maior manchete até então. Eduardo Costa. Declara-se culpado. Enfrenta até 15 anos de prisão federal. Clara ligou imediatamente. Acabou, Laura. Ele confessou tudo. Laura ficou na janela, as nuvens cinzentas se abrindo para revelar o mais fraco raio de sol. Então acabou, ela disse suavemente. Por um longo momento, ela apenas observou a cidade respirar. O caos que antes a assombrava havia se transformado em algo distante, pequeno, impotente. Atrás dela, o berço do bebê estava pronto, o futuro esperando, gentil e brilhante. E enquanto a chuva parava e o sol entrava por sua janela, Laura percebeu que, às vezes, a justiça não ruge. Ela sussurra, quieta e completamente, até que até mesmo os fantasmas se calem. O primeiro dia de abril veio com chuva suave e uma calma inquieta. A cidade cheirava a asfalto molhado e renovação, o tipo de cheiro que fazia Laura acreditar, pela primeira vez, que a primavera poderia realmente trazer paz. Ela tinha acabado de organizar o berçário quando uma dor aguda rasgou sua região lombar. Não era o desconforto habitual. Esta roubou seu fôlego. Ela congelou, agarrando a borda do berço. Outra contração se seguiu, profunda e insistente. Seu celular escorregou de sua mão e caiu no chão. Não, ela sussurrou. Ainda não. Ela estava apenas com 37 semanas. Laura respirou fundo e pegou o telefone, ligando primeiro para Clara. É a hora, ela disse entre ofegos. O bebê está chegando. A voz de Clara ficou firme. Fique onde está. Vou ligar para o Daniel. Em minutos, houve batidas na porta. Daniel irrompeu, a chuva ainda agarrada ao casaco. Vamos levá-la para o Hospital Albert Einstein, ele disse, já ajudando-a a vestir o casaco. Laura estremeceu com outra contração. Ele está adiantado. Daniel deu um pequeno sorriso. Eu também fui. Talvez seja de família. A viagem por São Paulo foi um borrão de semáforos vermelhos e luzes piscantes. A chuva escorria pelo para-brisa, enquanto a velha caminhonete de Daniel acelerava pela Marginal Pinheiros. Laura apertou a mão dele, os nós dos dedos brancos. Se este garoto nascer no trânsito, vou chamá-lo de Honda, ela gemeu. Daniel riu. Então, vamos garantir que ele nasça em um hospital. No Albert Einstein, enfermeiras a apressaram para a sala de parto e recuperação. O mundo se tornou um turbilhão de vozes, monitores e luz brilhante. O Dr. Soares, Dr. Patel, apareceu, calmo como sempre. Respira fundo, Laura. Você é forte. Ele está quase aqui. Horas se passaram como minutos e séculos ao mesmo tempo. A dor era aguda, implacável, mas por baixo dela havia algo feroz, quase sagrado. Laura se agarrou a isso, ao pensamento de que tudo o que ela havia suportado a levou a isso. A chance de segurar algo puro. Daniel ficou ao seu lado o tempo todo, sussurrando encorajamento. Você fez coisas mais difíceis, ele disse suavemente. Você atravessou o inferno. Esta é apenas a porta para o paraíso. Quando a contração final atingiu, Laura gritou, e então veio o som que apagou todos os pesadelos que ela havia vivido. Um choro de bebê. Agudo, forte, vivo.
O Dr. Soares sorriu, segurando um corpinho minúsculo e contorcido. Parabéns, mamãe. É um menino. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura. Ele é perfeito, ela sussurrou. Eles colocaram o bebê em seus braços, pequeno, rosado, respirando contra seu peito. Os dedos dele se enrolaram em seu polegar. O calor dele era indescritível. O quarto, o hospital, a cidade inteira pareciam desaparecer. Daniel estava por perto, o assombro em seus olhos. Você conseguiu. Laura olhou para ele, exausta, mas radiante. Nós conseguimos. Horas depois, quando as enfermeiras saíram e o quarto ficou em silêncio, Laura olhou para seu filho, dormindo ao lado dela. Ela pensou em tudo o que a havia levado a este momento. As mentiras, a traição, o medo, e percebeu que nada disso a definia mais. Clara chegou com flores, seus olhos marejados. Ele é lindo, Laura. Laura sorriu fracamente. O nome dele é Noé. Significa descanso. Era tudo o que eu sempre quis. Clara tocou seu ombro. E agora você tem. Laura olhou para Noé novamente, seu peito minúsculo subindo e descendo. Ele é a única parte daquela história que vale a pena guardar. Lá fora, a chuva havia parado. As luzes da cidade brilhavam nas ruas molhadas como pequenas estrelas refletidas em poças. Laura recostou-se no travesseiro, um sorriso suave nos lábios. E enquanto o amanhecer chegava em São Paulo, ela sussurrou para seu filho. Bem-vindo ao mundo, bebê. Conseguimos, e ninguém jamais levará nossa paz novamente. 2 semanas após o nascimento de Noé, o mundo fora da janela do hospital de Laura havia se tornado suave e verde. O sol da primavera derramava-se sobre o rio Tietê, e as flores de cerejeira tremulavam no parque como neve rosa lenta. Lá dentro, o zumbido silencioso do berçário era interrompido apenas pelo som de respirações minúsculas. Seu filho, dormindo em seu berço. Laura estava sentada perto da janela, escrevendo em um caderno de couro que havia comprado em sua última viagem à Livraria Cultura antes do parto. A primeira página dizia: Para Noé, para que você saiba quem sua mãe se tornou. Sua caligrafia era lenta, cuidadosa, firme, o jeito que seu coração finalmente se sentia. Ela escreveu sobre força, perdão e como a dor poderia se tornar uma professora em vez de uma jaula. Ela escreveu sobre amor que não machucava e paz que não precisava de permissão. Quando terminou a anotação, fechou o diário suavemente. Na mesinha de cabeceira, havia um envelope marcado com uma caligrafia desconhecida. Clara o havia deixado mais cedo, dizendo apenas: Você vai querer ler isso quando estiver pronta. Laura hesitou antes de abri-lo. Dentro havia uma única folha de papel, a tinta levemente borrada. A carta era de Eduardo. Laura, quando você ler isto, estarei sob custódia federal. Não se preocupe, não entrarei em contato novamente. Soube do bebê. Parabéns. Espero que ele se pareça com você. Você estava certa sobre tudo. Eu não perdi você porque você parou de me amar. Eu perdi você porque parei de merecer você. Cuide dele. Cuide de si mesma. Eduardo. Laura encarou a página por um longo tempo. A raiva que antes queimava em seu peito não veio. Apenas tristeza. Não pelo que foi, mas pelo que nunca poderia ter sido. Ela dobrou a carta, colocou-a de volta no envelope e a guardou dentro de seu diário. Algumas coisas merecem ser lembradas apenas como lições. Uma batida soou na porta. Daniel entrou, segurando 2 copos de papel. Pensei que você poderia precisar de cafeína para sobreviver a outro turno da noite, ele brincou. Ela sorriu suavemente. Você é um santo. Ele colocou um copo ao lado dela, espiando Noé. Ele tem seus olhos.
Pobre criança. Ela brincou gentilmente. Daniel sentou-se em frente a ela. Você pegou a carta? Ela assentiu. Sim. Ele se foi. A voz de Daniel estava baixa. Você está bem? Laura olhou para seu filho, sua mão minúscula enrolada em um punho. Pela primeira vez em anos, sim. Estou bem. Eles conversaram até que o quarto ficasse dourado com a luz da tarde. Quando Noé se mexeu, Daniel estendeu a mão instintivamente, deixando o bebê agarrar seu dedo. A visão fez algo dentro de Laura mudar. Aquele familiar e cauteloso flutter que ela não sentia desde antes de tudo desmoronar. Você é bom com ele, ela disse. Daniel sorriu. Acho que tenho prática em salvar pessoas. Laura riu suavemente. Você ainda acha que eu precisava ser salva? Ele encontrou seu olhar, firme e gentil. Não. Eu acho que você só precisava de alguém para lembrá-la de que você já está segura. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto. Confortável, esperançoso, novo. Mais tarde, naquela noite, Clara apareceu com documentos judiciais. O veredito final saiu, ela disse. Guarda total. Eduardo perdeu tudo no acordo de confissão. Você e Noé estão legalmente protegidos. Laura pegou os papéis, sentindo o peso deles. Acabou. Não. Clara sorriu. Está começando. Quando elas saíram, Laura ficou na janela, Noé em seus braços. A cidade brilhava sob ela. Ela sussurrou para seu filho. Nós atravessamos a tempestade, bebê. Não precisamos olhar para trás nunca mais. E enquanto o sol se punha atrás do horizonte, Laura percebeu algo profundo. Paz não era a ausência de dor, era a quietude que vem depois de você enfrentá-la e sobreviver. Em fins de maio, a cidade havia se transformado. O Parque Ibirapuera floresceu com tulipas e risadas, o ar quente e cheio do cheiro de castanhas assadas e café expresso. Laura empurrava o carrinho de Noé pelo caminho, sua pequena cabeça descansando sob um gorro azul claro. Cada passo parecia mais leve, cada respiração mais fácil. Ela havia sobrevivido à tempestade e entrado na luz do sol. A vida havia mudado para um ritmo suave. Manhãs com mamadeiras e canções de ninar. Tardes passadas trabalhando remotamente em projetos de design de interiores. Noites preenchidas com o som constante da respiração de Noé ao lado de sua cama. A paz não era barulhenta, era comum, e era tudo pelo que ela havia rezado. Naquela tarde, Clara a encontrou no restaurante Fazano para o almoço, o mesmo lugar onde a traição de Eduardo a havia destruído. Agora, ela o escolhia deliberadamente, como um ato silencioso de vitória. As janelas de vidro brilhavam com a luz do sol, o horizonte de Copacabana refletindo no mar como ouro líquido. Clara sorriu ao deslizar para o box. Tem certeza de que quer comer aqui? Laura assentiu. É só um restaurante agora. Não tem mais o direito de ser dono das minhas memórias. Elas pediram café e saladas. Clara entregou um envelope. É oficial. O tribunal encerrou o caso esta manhã. Você está livre, financeiramente e legalmente. Laura pegou os papéis, seu peito subindo com alívio. Não acredito que acabou. Clara inclinou-se. E agora? Você tem um bebê lindo, uma carreira de novo, sua paz de volta. Qual é o próximo passo? Laura sorriu fracamente. Talvez felicidade. Enquanto terminavam o almoço, uma voz familiar falou por trás dela. Laura Soares. Ela se virou e lá estava Daniel, segurando um buquê de lírios brancos. Ele parecia nervoso em um terno cinza limpo, seu cabelo levemente úmido da garoa da primavera. Espero não estar invadindo, ele disse com aquele meio sorriso fácil. Laura piscou. Daniel, o que você está fazendo aqui? Clara sorriu e se levantou.
Eu entendi o recado. Vocês dois precisam de 1 minuto. Ela beijou a testa de Noé e saiu. Daniel deslizou para o assento em frente a ela. Eu estava no quartel de bombeiros aqui perto. Pensei em arriscar aparecer sem ser convidado. Laura riu suavemente. Você nunca precisou de convite. Ele hesitou. Então empurrou uma pequena caixa pela mesa. Dentro havia uma delicada pulseira de prata, gravada com 2 iniciais. L.N. Para vocês dois, ele disse baixinho. Vocês passaram por finais suficientes. Talvez seja a hora de um começo. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Daniel, Ele balançou a cabeça gentilmente. Sem pressão. Apenas pense nisso. Você não precisa mais ficar sozinha. O ar entre eles parou. Terno, frágil, honesto, Noé se mexeu em seu carrinho, arrulhando suavemente, como se desse sua pequena bênção. Laura enxugou os olhos e sorriu. Sabe qual é a parte engraçada? Por muito tempo, pensei que a sobrevivência fosse meu final feliz. Mas talvez seja isto, escolher algo real. A voz de Daniel era suave. Então, escolha. Mais tarde naquela noite, eles caminharam ao longo do rio, o horizonte brilhando em tons de rosa e dourado. Laura empurrava o carrinho de Noé enquanto Daniel andava ao lado dela, suas mãos se roçando uma vez, depois de novo, até que finalmente ela não se afastou. Ao chegarem à beira do cais, ela olhou para a cidade que antes havia sido seu campo de batalha. O vento trazia o fraco cheiro de flores de primavera. Ela se virou para Daniel, a voz gentil, mas certa. Sabe, a última vez que estive aqui, pensei que minha vida tinha acabado. Ele sorriu. E agora? Laura olhou para seu filho, depois de volta para ele. Agora, eu acho que está finalmente começando. Daniel escorregou o braço em torno de seus ombros. Então, vamos garantir que este capítulo valha a pena ser lido. Ela riu, encostando-se nele, enquanto o sol se punha atrás de São Paulo. E pela primeira vez em muito tempo, Laura Soares não se sentiu quebrada ou perdida. Ela se sentiu em casa, porque a justiça havia sido feita. O amor havia retornado. E a paz, finalmente, escolheu ficar. Ele expulsou a esposa grávida em trabalho de parto para se casar com a amante, sem saber que ela acabara de herdar uma fortuna de 80 bilhões e secretamente comprou o hospital onde seus pais estavam doentes. Ela implorou por uma carona enquanto as contrações rasgavam seu corpo, mas ele se virou, chamando-a de um fardo que ele não podia pagar. As luzes da cidade se turvaram atrás de suas lágrimas naquela noite. Mas a mesma mulher que ele descartou logo assinaria papéis de propriedade que a tornariam o poder silencioso sobre cada centavo do qual seus pais dependiam. Ela estava de coração partido, mas também herdeira de um império que ele nunca soube que existia. Como pôde um homem tão desesperado por riqueza jogar fora a mulher que já era dona do mundo? E quando ele descobrisse a verdade, o que faria ao perceber que o hospital que salvou seus pais levava o nome dela? A noite derramou ouro sobre a cobertura deles no Leblon, Rio de Janeiro, brilhando nos pisos de mármore e no berço semiaberto, esperando perto da janela. Alice Medeiros, Helena, esfregou a barriga, sussurrando uma canção de ninar meio lembrada de sua infância, o bebê chutando suavemente sob sua palma. Ela acreditava que a conversa daquela noite curaria o que meses de distância haviam quebrado. A porta se abriu. Gustavo Dantas, Caleb, ainda em seu terno grafite, entrou sem olhar para ela. Seu celular vibrou. Ela vislumbrou uma mensagem piscando. Sofia jantar hoje antes que ele o deslizasse para o bolso. Alice, ele disse, a voz baixa e cansada. Precisamos parar de fingir?
Ela sorriu fracamente, confundindo fadiga com frustração. Fingir o quê? Que este casamento não está me sufocando, que podemos viver de fé enquanto meus pais morrem em um hospital que não posso pagar. Seu tom se aguçou. Você se acostumou com a luta. Eu cansei de ser pobre. A mão dela congelou no ar. Pobre? Gustavo, estamos apenas passando por uma estação difícil. Estação difícil? Ele riu amargamente. Você reza. Eu negocio. Você espera por milagres. Eu caço investidores. E ainda assim afundamos. Ela queria contar a ele sobre a carta na lareira, aquela marcada como confidential, espólio de Arthur Lins. Mas Dr. Figueiredo, Whitmore, o advogado da família, havia implorado para que ela ficasse em silêncio até que a transferência da herança fosse concluída. Se a notícia vazar antes do inventário fechar, ele avisou: você será caçada por essa fortuna antes mesmo de assegurar. Então, ela engoliu a verdade. Gustavo andava de um lado para o outro, as veias latejando em seu pescoço. Sofia entende a ambição. Ela acredita que posso reconstruir minha empresa. Você? Ele gesticulou em direção ao berçário. Você acredita em canções de ninar. Alice firmou a voz. Sofia? Ele hesitou o tempo suficiente para a culpa tremeluzir em seus olhos. Ela tem estado lá por mim. Você não. O silêncio se instalou, denso, sufocante. Lá fora, a cidade pulsava com ambição. Dentro, o amor dele sufocava sob o orgulho. Ele alcançou a porta, a mão na maçaneta. Você já me deixou, Alice. Você só nunca se mudou. A porta bateu. Alice permaneceu imóvel, o eco ressoando pelo apartamento. Uma contração a agarrou no abdômen. Ela agarrou a mesa, respirando através da dor e da descrença. Quando a dor diminuiu, seus olhos voltaram para a carta fechada. Em algum lugar dentro dela estava a verdade de quem ela era, a filha de um homem que ela nunca conheceu, herdeira do grupo Lins, um legado que valia mais do que nações. Lágrimas vieram, mas não caíram. Ela sussurrou para o filho ainda não nascido. Ficaremos bem. Além da janela, as luzes do Hospital Santa Joana, Crestline Medical Center, piscavam fracamente contra o anoitecer. O mesmo hospital onde os pais de Gustavo estavam internados, o mesmo que ela havia comprado secretamente apenas dias antes. O homem que acabara de deixá-la pela amante não tinha ideia. Ele já havia abandonado a mulher mais rica do Rio de Janeiro. Na noite após a saída de Gustavo, a cobertura ficou em silêncio, exceto pelo zumbido distante do tráfego da cidade. Alice sentou-se no sofá, o envelope fechado do Dr. Figueiredo ainda repousando onde estivera por semanas. Seu selo dourado parecia muito pesado, muito final. Agora, com o coração partido e o bebê se agitando dentro dela, ela finalmente o abriu. Dentro, havia uma carta escrita com a mão trêmula de seu pai, um homem que lhe disseram ter morrido sem um tostão quando ela tinha 6 anos. Minha querida Alice, começava, se você está lendo isto, significa que meus pecados encontraram sua paz. Você foi escondida para sua segurança. O nome Lins construiu impérios, mas também inimigos. Agora, o grupo, seus hospitais, divisões de biotecnologia, holdings aeroespaciais, tudo é seu. As palavras se turvaram atrás das lágrimas. Seu pai, Arthur Lins, havia sido um dos bilionários mais enigmáticos do país, um homem que desapareceu após um escândalo envolvendo contas offshore e patentes médicas. O mundo acreditava que ele havia fugido com vergonha. Na verdade, ele havia se escondido após se recusar a vender a patente de um novo tratamento contra o câncer de sua empresa para um conglomerado que queria enterrá-la para ter lucro. A voz do Dr. Figueiredo ecoou em sua memória. Até que a transferência esteja completa, Sra. Medeiros,
seu nome deve permanecer fora dos registros públicos. Se esta herança vazar precocemente, os abutres circularão. Você perderá tudo, ou pior. Então, ela viveu em silêncio. Ela usou um pequeno fundo fiduciário para cobrir anonimamente as contas médicas dos pais de Gustavo e fez de seu primeiro ato oficial como herdeira a compra do Hospital Santa Joana, o hospital onde eles estavam internados. Para ela, não era sobre poder, era sobre compaixão, curando o lugar onde o legado de seu pai havia começado. O Santa Joana havia sido um dos primeiros hospitais que a Fundação Lins financiou décadas atrás, antes que a corrupção forçasse seu pai a sair. Comprá-lo de volta parecia recuperar a justiça. Alice fechou a carta e a pressionou contra o peito. A caligrafia de seu pai cheirava levemente a cedro, o perfume que ela associava a calor e segurança. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Gustavo. Não me espere acordada. Sofia e eu estamos trabalhando até tarde. Sua garganta apertou. Ela digitou OK, mas não enviou. Em vez disso, ela sussurrou para o quarto silencioso. Você verá um dia, Gustavo. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu queria sua fé. Lá fora, um trovão rolou fracamente, embora o céu estivesse claro. Não uma tempestade, mas o eco da construção perto do cais, onde a torre do Grupo Lins estava sendo reformada sob o nome dela. Em alguns meses, sua assinatura apareceria em cada contrato do Santa Joana, em cada relatório de investidor, em cada folha de pagamento. No entanto, naquela noite, ela se sentia menor do que nunca. Uma mulher sozinha, agarrando uma fortuna grande demais para contar ao homem que amava. Ao dobrar a carta de volta ao envelope, um único pensamento queimou através da dor. Ele a havia abandonado pela ambição, sem saber que ela já segurava o mundo que ele estava perseguindo. E em algum lugar do outro lado da cidade, sua amante levantou uma taça de vinho, brindando ao império que ela acreditava que logo compartilharia. Inconsciente de que a verdadeira imperatriz já estava se erguendo em silêncio. O restaurante brilhava com o tipo de luxo que sempre fazia Gustavo se sentir visto. Lustres de cristal flutuavam sobre mesas de mogno polido e risadas da elite do Rio preenchiam o ar. Ele estava sentado em frente a Sofia Ferreira, Lídia, seu vestido vermelho traçando cada curva como uma arma secreta. Ela era tudo o que Alice não era: confiante, barulhenta, sem vergonha de sua fome por poder. Investidores gostam de pessoas que assumem riscos, Sofia disse, girando seu vinho. Mas toda vez que eles te encontram, você parece domado. Gustavo franziu a testa. Domado? Ela se inclinou para a frente, seu perfume agudo e caro. Sua esposa é uma mulher doce, claro. Mas ela é uma jaula, Gustavo. Você pensa pequeno quando está perto dela. Ela te mantém no chão quando você deveria estar voando. Ele hesitou, pensando em Alice dobrando roupas de bebê, enquanto cantarolava baixinho para o filho que logo chegaria. Ela acredita na estabilidade, ele disse calmamente. Estabilidade? Sofia riu, baixa e musical. Essa é outra palavra para medo. Você não tem medo, tem? Ele queria negar, mas ela estendeu a mão na mesa e tocou a dele. Foi elétrico, a validação que ele não percebeu que ansiava. A empresa de Sofia, a Ferreira Biotecnologia, estava prestes a fechar um grande negócio, uma aquisição por uma controladora desconhecida. Ela insinuou que poderia colocar Gustavo na sala com pessoas que importavam. Você tem potencial, ela sussurrou. Mas potencial não significa nada sem coragem. Ele se ouviu perguntar. E o que eu tenho que fazer? Ela sorriu. Começar a viver para você. Naquela noite,
Enquanto Sofia dormia no brilho suave de sua cobertura, ela enviou um e-mail rápido para um contato desconhecido no grupo Links, confirmando a próxima aquisição. Nosso conselho está pronto, ela escreveu. Mas quem exatamente é este novo proprietário que está puxando as cordas? Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu a assombraria mais tarde, porque o nome que ela procurava era Alice Medeiros Lins. Do outro lado da cidade, Alice estava sozinha em seu apartamento. Ela deixou a cobertura após o acesso de raiva de Gustavo, escolhendo o silêncio em vez do conflito. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela revisava os relatórios de gestão hospitalar que o Dr. Figueiredo havia enviado. Sob a recém-adquirida Divisão Médica Santa Joana, ela notou um nome familiar enterrado em uma lista de parcerias: Ferreira Biotecnologia. Ela piscou, insegura se era coincidência ou ironia. Sofia Ferreira. Ela sussurrou, lendo o nome 2 vezes. Uma sutil tempestade começou a se levantar dentro dela. Ela ainda não sabia a verdade completa, mas algo lhe dizia que a presença de Sofia em suas vidas não era um acidente. Ela ligou para o Dr. Figueiredo. Dr. Figueiredo, sobre um dos nossos parceiros subsidiários, a Ferreira Biotecnologia. Quem lida com os contratos deles? Vou investigar imediatamente, ele disse, sentindo seu desconforto. Quando a ligação terminou, Alice ficou na janela, observando as luzes da cidade ondularem contra a Baía de Guanabara. A traição de Gustavo a havia cortado fundo, mas o nome de Sofia agora pulsava como um aviso silencioso em sua mente. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez. Ela colocou a mão na barriga, sussurrando. Vamos sobreviver a esta tempestade. E em algum lugar do centro, Sofia serviu-se de outro copo de vinho ao lado de Gustavo e disse suavemente: um dia, esta cidade será nossa. Se ela soubesse que já pertencia à mulher que ela acabara de ridicularizar. A chuva não estava prevista, mas gotículas começaram a escorrer pelas janelas da cobertura, como se o próprio céu estivesse de luto. Alice sentou-se na beira da cama deles, a mala semi-embalada, a bolsa do hospital pronta. Ela estava com 38 semanas, as contrações leves, mas rítmicas agora. Ela enviou uma mensagem de texto para Gustavo 2 vezes. Acho que está começando. Sem resposta. À meia-noite a dor começou a ondular mais profundamente. Ela pegou o celular novamente. Ainda sem resposta. Sua respiração ficou irregular, os nós dos dedos brancos contra os lençóis. Ela sussurrou para o filho ainda não nascido. Aguenta firme, querido. O papai estará aqui em breve. Do outro lado da cidade, Gustavo estava no loft de Sofia, o horizonte brilhando atrás deles. A mesa estava bagunçada com taças de champanhe e caixas de comida. Sofia inclinou-se contra ele, a voz baixa, doce como mel. Ela vai ficar bem. Ela sempre fica, ela murmurou, deslizando a mão em seu peito. Você não pode salvar todo mundo, Gustavo. Nem seus pais, nem ela. Mas você pode se salvar. Ele hesitou, a culpa tremeluzindo como estática, mas ela desapareceu sob o calor da pele de Sofia. Ele disse a si mesmo que Alice chamaria um táxi, que hospitais tinham pessoas para isso. Ele disse a si mesmo que este era seu novo começo. Quando seu celular vibrou novamente, a mão de Sofia o cobriu. Hoje não. Ela sussurrou. Hoje, você escolhe você. A respiração de Alice vinha em rajadas irregulares agora. Seu rosto brilhava de suor enquanto ela se arrastava em direção à porta. Cada contração parecia uma onda quebrando contra o osso. Ela ligou para Gustavo uma última vez. Desta vez, ele atendeu, a voz tensa. O que é agora, Alice? A voz dela falhou. Gustavo, por favor, minha bolsa acabou de estourar. Eu preciso de você. Houve uma pausa.
longa o suficiente para que ela esperasse. Então, pegue o ônibus, Alice. Eu cansei de fingir que este casamento ainda existe. A ligação foi cortada. O telefone escorregou de seus dedos. Ela o encarou, incrédula, antes que outra contração a dobrasse. Por um momento, ela quase gritou o nome dele. Em vez disso, ela agarrou a alça da mala e sussurrou por entre dentes cerrados. Vamos ficar bem. Ela conseguiu chamar um táxi do lado de fora do prédio. O motorista, um senhor com olhos gentis, a ajudou a entrar. Qual hospital, moça? Procardíaco. Por favor, rápido. Enquanto o carro acelerava pelas ruas escorregadias, ela pressionou uma mão trêmula contra a barriga. A dor era insuportável agora. No entanto, através dela, ela viu flashes. A carta de seu pai, os avisos do Dr. Figueiredo, a placa que ela logo desvelaria carregando seu novo nome. Em um sinal vermelho, ela viu seu reflexo no vidro. No final, ambas as histórias, a de Laura e a de Alice, convergem em uma verdade fundamental. O maior poder não reside na riqueza, no status ou na capacidade de trair, mas na silenciosa e inabalável soberania do espírito. Laura recuperou sua paz ao desmantelar o poder ilusório de seu marido e ao escolher a reconstrução sobre a destruição, transformando o local de sua traição, o Fasano, no marco de sua vitória. Alice, por sua vez, demonstrou que a dignidade supera o desejo de vingança imediata, mantendo-se em silêncio enquanto herdava um império de 80 bilhões AS. Seu ato de comprar anonimamente o hospital onde os pais de seu traidor estavam internados não foi sobre crueldade, mas sobre preservar a compaixão em meio ao caos. A lição mais profunda é que o verdadeiro começo não é o fim da dor, mas o momento em que a vítima decide se tornar a protagonista. Tanto Laura quanto Alice descobriram que a maior vingança é a vida bem vivida em paz e amor próprio, provando que o abandono de um homem ambicioso pode ser o catalisador para a ascensão de uma mulher poderosa, cuja força reside na certeza de que ela nunca precisou de permissão para ser dona do seu próprio destino. Elas aprenderam que a estabilidade não vem do dinheiro ou de um casamento, mas de pessoas que ficam, como Daniel, e do coração de um filho, que carrega a promessa de um futuro onde a segurança é construída de dentro para fora.